Seja bem-vindo a este canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui eu falo sobre personalidade, psicopatologia e por que as coisas estão mudando. E se você é profissional, você deve assistir esse canal porque você se beneficia de entender mais sobre o diagnóstico dimensional. E se você não é um profissional de saúde mental, você é um leigo, você é uma pessoa que é paciente, se você é familiar de paciente, aqui você pode receber informações válidas sobre a psicopatologia com um olhar diferente e eu aposto que mais útil para você. Este vídeo aqui eu vou falar do porquê que eu resolvi fazer um curso de imersão sobre TDAH. Eu tenho outros vídeos aqui sobre TDAH. No meu podcast que eu tenho com meus dois queridos amigos Marcelo e Marcos, a gente tem muitos episódios sobre TDAH. E esse tema é fundamental porque ele se refere à nossa capacidade de autorregulação e de planejamento, de execução daquilo que é importante para a gente atingir os nossos objetivos. E essa é uma das razões do porquê o TDAH é tão importante. Ele é um elemento fundamental da prática clínica. Todo mundo tem autorregulação, isso é um elemento do funcionamento do ser humano e muitas pessoas têm problemas relevantes de autorregulação e de execução de tarefas, de planejamento, de ordem, e isso traz para essas pessoas profundo prejuízo. TDAH, portanto, é um problema indispensável na prática clínica, aprender sobre ele. E esse é um dos temas que eu mais estudei nos últimos anos. Devido a essa popularização, mas devido a muita literatura que surgiu sobre o assunto, e também porque quando eu fiz residência médica, em 2010, 11, 12, pouco se falava sobre TDAH em adulto. Infelizmente, foi um problema, né? A psiquiatria, ela deixou esse tema de lado por mais tempo do que deveria. E, portanto, é um tema fundamental. E eu resolvi organizar os meus estudos em um curso que possa ser útil para profissionais de saúde mental. Pessoas que atendem pacientes com saúde mental, que se debruçam sobre isso e pretendem ajudar essas pessoas no seu sofrimento e na sua disfunção. Agora, qual é a questão aqui? Cursos sobre TDAH em adulto no Brasil são escassos. E eu resolvi fazer um curso unificando os meus estudos que envolvem uma série de livros detalhados sobre assuntos, papers detalhados sobre assuntos e outros cursos produzidos pelos maiores especialistas na área do mundo. Então, a questão é a gente trazer conteúdo que seja profundo e com exceções muito importantes aqui no Brasil de excelentes professores, profissionais, pessoas que eu conheço, pessoas que eu admiro, pessoas que são próximos e que fazem excelentes materiais. O que a gente vê sistematicamente nas redes sociais são conteúdos bastante básicos e superficiais. E eu tenho um palpite, eu acho que a maior parte dos profissionais de saúde mental que olham para o conteúdo, que estão estudiosos e que se debruçam sobre o estudo e que querem continuar estudando, né? A profissão de saúde é uma profissão de estudo permanente. Eles perceberam isso de alguma maneira. Em grande medida, os cursos é um termo bem interessante, os americanos têm na faculdade, entra lá um curso introdutório a algo, eles chamam de 101, né? Psychology 101, Psychology 101. Então fica nesse elemento básico. Claro que a gente precisa disso, é claro que isso é necessário, mas em grande medida os livros e os cursos disponíveis ficam em um conteúdo superficial. É possível que em TDAH para infância e adolescência não seja bem o caso. Por outro lado, em adultos é algo que eu vejo com muita frequência, como eu falei, com maravilhosas sessões, que os cursos acabam sendo mais profundos. Agora, qual é o problema de um conteúdo superficial? Vários desses problemas são óbvios. Primeiro, que eles oferecem um sobrevoo bastante inicial sobre o tema. E isso pode ser suficiente para detectar uma porcentagem grande dos pacientes e pode ser suficiente para a gente fazer um tratamento, digamos assim, bom para os pacientes. Porém, isso é insuficiente para a gente capturar, para o profissional ser capaz de fazer um diagnóstico nos pacientes cujo diagnóstico é mais oculto, digamos, escondido. Infelizmente, essa é a regra no TDAH. E é insuficiente para o tratamento de casos complexos. Casos em que tem uma quantidade considerável de comorbidades, que infelizmente não é a imensa maioria. A maior parte dos pacientes com TDAH tem comorbidades, mas nem todos os pacientes são casos que têm TDAH, têm uma complexidade muito grande, uma porcentagem grande deles tem, mas não é a maioria. Mas esses pacientes são os casos desafiadores do nosso consultório, são os pacientes que desafiam a nossa habilidade, que levam nossas habilidades, levam os nossos conhecimentos ao limite. É para esses pacientes que a gente deve estudar. São esses pacientes que merecem o nosso estudo permanente e um aprofundamento do conteúdo. Uma outra razão é que, convenhamos, a AI tá boa. Ela não é perfeita.
Mas os livros também não são perfeitos. Os artigos também não são perfeitos. Os professores não são perfeitos. E a IA, diferentes fontes, se você faz a pergunta certa, se você coloca o material certo, ela te responde coisas boas. Mas ela vai responder uma coisa superficial. Então, hoje, o acesso à informação é tamanho que as pessoas precisam de um curso profundo. Não à toa que esse curso que eu produzi e que está em processo de lançamento, ele chama imersão, é para emergir, é para ser uma coisa profunda. E se você for ver qualquer vídeo que eu gravo, ou se você é um assinante da Academia Diagnóstica, você já fez alguns dos meus cursos, você sabe que o meu conteúdo ele é um conteúdo profundo. Eu não tenho paciência para aulas que enrolam para falar as coisas, eu não tenho paciência para livros e artigos que enrolam. E eu não vou produzir um conteúdo de meia hora que pudesse ser falado em 5 minutos. Eu não vou. Eu acho que ninguém tem tempo para esse tipo de coisa mais e a gente precisa de cursos direto ao ponto que você tenha lá, francamente, o seu tempo honrado, o seu tempo respeitado, que se você dedica meia hora, você aprende meia hora. Uma outra característica primeira coisa que eu falei nesse vídeo é qual é o propósito desse canal. Esse canal é para falar do modelo dimensional, que integra a personalidade e a psicopatologia, que é o modelo que está em processo de se tornar dominante irreversivelmente, que a gente sabe que será incorporado no DSM-6. Algum profissional deve esperar o DSM-6 e, de hipótese alguma, de maneira alguma, seria um completo absurdo a gente esperar o DSM-6 fazer uma modificação oficial, com todas as pompas envolvidas, para a gente oferecer para o nosso paciente aquilo que a gente já sabe que é o melhor. Nossos pacientes não merecem esperar, eles merecem o melhor tratamento assim que possível, e assim que possível é hoje. Então, na hora que a gente incorpora o modelo dimensional de personalidade, a gente explica e descreve e formula um tratamento para um paciente com TDAH com base na personalidade e de como que essa personalidade adaptativa confere psicopatologia para esse indivíduo, nós estamos fazendo um belo de um serviço para os nossos pacientes. E isso eu não vejo integrado em lugar nenhum nos cursos sobre TDAH. E isso também é uma das razões que isso eu não encontrei. Então, isso eu fui estudar psicopatologia, estudar profundamente o modelo contemporâneo, organizado, operacionalizado, e o modelo alternativo do DSM. E eu vim trazer isso. Então, por quê? Carece uma integração profunda que tem de contemporâneo sobre o TDAH. Estamos em falta com aquilo, com uma descrição dimensional baseada na personalidade para o TDAH, e é isso que eu trouxe. Uma outra coisa que eu acho que falta é um processo sistematizado de avaliação do TDAH, uma aplicação da entrevista estruturada. Isso é necessário, isso é importante, é fundamental que as pessoas saibam, é diferente de indicar uma entrevista. Então, por exemplo, a entrevista estruturada principal para TDAH se chama DIVA. Ela é acessível para qualquer profissional. Uma fundação a criou. Agora, como é que aplica a DIVA? Esse é o ponto. É isso que a gente precisa ensinar. A gente tem que, além de indicar, a gente precisa ensinar um processo diagnóstico. E isso, em geral, não é feito. Como eu falei, existem exceções maravilhosas e honrosas. Mas isso, em geral, não é feito. Outro elemento, tratamento farmacológico. É muito diferente de citar o remédio, falar a classe, falar a dose. A gente tem que lidar com como é que implementa, como é que introduz, como é que coloca o remédio na vida do indivíduo. Principalmente no TDAH, que é quase uma alfaiataria. É uma coisa que a gente vai colocar lá como se fizesse uma roupa sob medida para o paciente. Como é que faz isso? Isso vem de experiência clínica. Isso não vem difícil encontrar um material por escrito sobre isso. Agora, esse é um curso de imersão que é caracterizado por uma aula sobre autorregulação. Você quer saber mais sobre autorregulação? Assiste um vídeo que eu postei também sobre a moda do TDAH. Lá eu falo sobre autorregulação e como isso está longe de ser uma moda, um elemento fulcral de regulação do comportamento humano, de regulação das emoções. Então a gente precisa entender como que esse elemento da psicopatologia surge no desenvolvimento dos indivíduos. Entender o TDAH como um problema do desenvolvimento é muito além de ficar olhando se tinha sintoma antes dos 12 anos ou não, tá? Isso é uma questão operacional, ok, necessária, tá lá, façamos, mas a gente tem que ir muito além, entender como é que o indivíduo desenvolveu ou não a autorregulação ao longo da sua vida. Uma aula sobre o diagnóstico TDAH, que a gente fala, epidemiologia, neurobiologia, quadro clínico, personalidade, outros elementos diagnósticos além de função executiva, atenção e desatenção, hiperatividade e impulsividade, comorbidades e complicações
complicações. Complicações são diferentes de comorbidade. Como é que a gente olha a identidade do paciente com TDAH? Como é que a gente faz o processo diagnóstico? Como é que a gente comunica o processo diagnóstico? Como é que a gente faz psicoeducação? E como é que a gente organiza e planeja um tratamento? Tem uma aula sobre tratamento farmacológico, é uma aula completa, é uma aula profunda, com como é que a gente implementa efeitos adversos, como lida com eventos adversos. Não adianta falar sobre eventos adversos, tem que aprender a lidar com eles. Como é que a gente lida com o tratamento do paciente que tem múltiplas comorbidades e situações especiais, porque cada vez mais a gente tem que lidar com o fato de que as mulheres vão engravidar e a gente precisa saber como é que a gente ajuda elas nessa situação. É esse um projeto que eu quis construir. Então, se você é profissional de saúde, eu te convido a fazer parte desse curso, comprar o curso e você ser beneficiado por ele. O último elemento são casos clínicos. Não é caso clínico trivial. São casos clínicos reais, devidamente anonimizados, complexos, como é a nossa prática, como é a nossa realidade e como são os pacientes que nos desafiam. É para eles que a gente estuda e eu estou certo de que o profissional que assistir essas aulas, que estudar essas aulas, que aplicar deliberadamente esses conhecimentos e habilidades que esse curso fornece, vai ter a sua prática melhorada e vai oferecer um tratamento melhor para os seus pacientes. Muito obrigado, deixe sua dúvida. Não esquece de colocar o sininho, colocar o subscribe e tal, que eu posto vídeos regularmente. Fique atento ao lançamento do curso. Bom, muito obrigado pela audiência, até a próxima.